Olá, meus queridos e queridas, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. É muita alegria e muita felicidade nesse momento tão difícil, mas a gente vai colocar aí a cabeça para funcionar e fazer pesquisa, né? Ser jovens cientistas e descobrir coisas, descobrir o que você quer saber. Vocês fizeram, na última aula que eu passei, vocês fizeram, eu ainda não vi, eu espero ver na quinta-feira amanhã, né, fazer as correções e mandar a resposta para vocês, né, dos problemas. Mas antes da gente avançar para as outras etapas, vai vir ainda hipótese, vai vir ainda metodologia, vai vir ainda referencial teórico. A gente vai por partes, né? Então, para não sobrecarregar vocês de muitas informações, aí a gente vai intermediando aí. Hoje tem uma tarefazinha no final da aula, eu irei mandar para vocês, mas é algo simples, valendo 1 ponto ou 2. Eu ainda vou distribuir as notas e ver quanto é que dá para dar para essa atividade, que é bem simples. Beleza? E aí hoje na aula 6 nós iremos falar sobre método científico. Método científico, é claro que para fazer ciência você tem que seguir um método. E o que é esse método? A palavra método vem do grego metodo, né? Que designa ao longo de, e meta, né? Que significa via, caminho. Então, o método é o caminho para que vocês cheguem à pesquisa de vocês. Nós iremos realizar um projeto de pesquisa, então o método científico é a principal característica que vai diferenciar aquele conhecimento do senso comum, aquela opinião que vocês já fizeram uma atividade em relação a isso, a opinião popular, o conhecimento popular que vai passando de geração em geração. As famílias vão comentando, isso é considerado conhecimento popular. Quando você aplica um método científico, esse que eu estou falando aí, né, vocês passam a ter uma outra organização, né? Vejam aí a citação. Na verdade, a aranha não é Aranha e Martins, é ponto e vírgula, né? Mas vamos lá. De acordo com os autores, em 2001, na página 154, citação, né? Pode ser conceituado como a ordem que se segue na investigação da verdade, no estudo da ciência ou para alcançar um fim determinado, né? A verdade científica. Aqui a gente não vai misturar, a gente está falando de conhecimento científico, verdade do ponto de vista experimental, do ponto de vista estatístico, do ponto de vista da ciência. Dependendo do objeto de estudo, acaba-se por adotar diferentes métodos de pesquisa. E aí, nós veremos alguns métodos de pesquisa nessa aula de hoje. No caso da pesquisa e da ciência, é necessário direcionar a forma como agiremos para ajudar no desenvolvimento e também para fins de demonstração e comprovação. Vamos lá para os métodos. Aqui nós temos o primeiro método, o método experimental. Esses nomes, né, pelos próprios nomes, vocês já sabem, dá para ter uma ideia. O método experimental, né, de acordo com Gil, lá em 2008, Gil é um referencial, Antônio Carlos Gil, o nome dele completo. É um referencial no que diz respeito à metodologia científica. O método submete os objetos de estudo à influência de certas variáveis em condições controladas e conhecidas pelo investigador, para observar os resultados que as variáveis produzem no objeto. Esse método experimental é muito utilizado pelas ciências da natureza, né? Biologia, você vai utilizar o microscópio, física, você vai utilizar algumas ferramentas em laboratório. O método experimental é aquele em que a manipulação de variáveis, né, são o objeto de estudo, aquilo que você está investigando, né? Pode ser um vírus, pode ser uma planta, pode ser um animal vertebrado, invertebrado, né? Aquilo que você vai fazer o experimento, e aí nesse experimento vai ter números, variáveis, cores, números, né? Algumas características que vão variando, e aí você vai fazendo o seu experimento. É realizado de forma pré-estabelecida, os efeitos disso são controlados e conhecidos em função da observação do estudo, né? Por exemplo, né, crescimento de algumas plantas, né, em determinado solo ela produz bem, em determinado solo ela não produz, então você tem que ir ali fazendo o experimento dessas plantas nos mais variados solos. Explica que os resultados devem ser aceitos como demonstrados no experimento, mesmo que haja incidentes durante a realização do método. O uso deste método pode ter aplicação de pré-testes, ou seja, você define
como fará a sua pesquisa. Isso é mais um aprofundamento, né? Na aula de hoje a gente vai apenas introduzir. O que eu quero que vocês tenham em mente é que o método experimental é aquele que utiliza, né, de experimentos, de ferramentas experimentais para fazer a manipulação das variáveis. E aí nós temos o método observacional, né, de observar. Esse método pode ser representado como o início de toda pesquisa científica, afirma Fachin, devido ao fato de servir de base para as diferentes áreas científicas existentes. Já Gil diz o seguinte: destaque que é um dos métodos mais utilizados nas ciências sociais, também o mais primitivo de antigo, né? A ciência, desde os filósofos, né, desde os sofistas, né, já tinham as ciências sociais, já fazia ciência a partir da observação, né? Quando você vai ver lá o início da ciência, Nicolau de Copérnico, né, com suas teorias sobre a formação e a organização dos planetas, eles fizeram observando. Muitas descobertas que nós temos nos primórdios, né, nós fizemos, os cientistas, os filósofos fizeram a partir da observação. Fachin diz o seguinte, ó, aponta algumas dicas ao pesquisador que vai utilizar desse método. Os objetos devem estar bem definidos quanto à pesquisa. Defina o seu objeto. É isso? Não é isso? É isso que eu quero observar. Então você tem que fazer esse recorte. O planejamento da pesquisa deve ser sistemático antes da aplicação do método. Primeiro você planeja. Sistemático quer dizer que você tem que planejar antes de iniciar a sua pesquisa. O registro dos dados de forma sistemática é imprescindível. É necessário a submissão da pesquisa à comprovação e controle de validade e confiabilidade. Isso aí é quando, né, você vai ter de submeter os dados da sua pesquisa a critérios metodológicos. O método estatístico, né, as conclusões obtidas por este método baseiam na aplicação de teoria estatística. Estatística quer dizer números, né, operações numéricas da probabilidade. Mesmo assim, não é possível considerar seus resultados totalmente verdadeiros, mas com uma probabilidade muito boa de o serem. Método estatístico, gente, é aquele que utiliza principalmente da matemática, né, para fazer pesquisa. A utilização deste método está voltada à pesquisa de objetos aleatórios por se repetir e terem grande variabilidade. É difícil, após um fato ocorrer, termos uma clareza de quando poderá acontecer novamente. Né? Você já deve ter ouvido a máxima: um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Lacazzi e Marcon diz o seguinte, lá em 1993, explica o que o método estatístico tem um papel de fornecer uma descrição quantitativa da sociedade, considerada um todo organizado. Daqui a pouco nós veremos, né, que além dos métodos, essa classificação do método estatístico, do método experimental, nós teremos também as abordagens, abordagem quantitativa e qualitativa. Vamos para cá, para o último método. E o método comparativo. Aí esse método, né, pressupõe você sempre comparar duas realidades. Muito utilizado nas ciências sociais quando se quer, né, investigar alguma coisa dentro dessas ciências. Muitas ciências se utilizam deste método por ser possível abranger na pesquisa uma quantidade considerável de indivíduos e grupos destes em universos diferenciados e geograficamente distintos. Nessa imagem vocês podem observar, são duas realidades sociais totalmente distintas, né? Aqui na imagem superior vocês conseguem visualizar uma realidade, né, financeira das pessoas que são donas dessa propriedade aí, bastante elevada, e na parte de baixo vocês visualizam condições totalmente vulneráveis de populações que vivem em situações de pobreza, de extrema pobreza ou até mesmo de miséria. Então, em algumas situações você pode utilizar o seu método comparativo para você realizar sua pesquisa. E aí essa questão, irei deixar essa questão como, né, lá na tarefa. Suas explicações, aí é para você classificar em A, B, C ou D. Suas explicações não podem ser consideradas absolutamente verdadeiras, mas com probabilidade de o serem, com certa margem de erro, o que torna bastante aceito por parte dos pesquisadores com preocupações de ordem quantitativa. Isso aqui é o conceito. E aí você vai escolher: isso está falando do método comparativo, do método experimental,
do método observacional ou do método estatístico. Veja lá, suas explicações não podem ser consideradas absolutamente verdadeiras, mas com probabilidades. Acabei de falar em probabilidade aqui em um dos métodos. É só você voltar e ver o que é que fala de probabilidade lá. Você volta o vídeo, né? Com certa margem de erro, o que torna bastante aceito por parte dos pesquisadores com preocupações de ordens quantitativa. E aí a gente vai para a classificação das pesquisas quanto ao objetivo da pesquisa. Quanto ao objetivo, as pesquisas são classificadas em 3. Pode ser exploratória, descritiva e explicativa. Cada uma tem suas características. Mas, Cadson, você está dizendo isso para quê? Gente, quando em uma de nossas etapas da construção do projeto, vocês verão que vocês irão precisar desse conteúdo, dessas informações. Porque vai ser preciso você explicar que nós realizamos uma pesquisa, né, exploratória, uma pesquisa descritiva ou uma pesquisa explicativa. Isso é uma parte, né? Ainda temos a abordagem e ainda temos as técnicas de pesquisa. Vamos lá quanto aos objetivos. Sua pesquisa exploratória, quando ela quer ampliar o conhecimento sobre o assunto a ser pesquisado. Você vai explorar aquilo que você está estudando. Ela é descritiva, quando você vai observar determinado fenômeno social ou não social e registrar fatos e fenômenos, procurando descrevê-los e interpretá-los. E a pesquisa explicativa, conhecimento mais aprofundado dos fenômenos, pois procura o porquê das coisas. Na descritiva, você vai observar e registrar, tentar descrever e interpretar. O que vai diferenciar da descritiva para a explicativa, que inclusive parece, né? E a explicativa, né? O conhecimento mais aprofundado dos fenômenos vai procurar o porquê, né? Vai explicar por que esse fenômeno acontece. Se você quer só descrever, né, a violência, por que acontece a violência em Apodi, por que acontece os casos de feminicídios, então você vai fazer uma descrição a partir de uma das possibilidades de dados que tem os órgãos oficiais de segurança. Mas se você quer explicar por que acontece o feminicídio, aí você terá que fazer uma pesquisa explicativa. Essa será uma das classificações de sua pesquisa. Depois a gente parte para outra classificação, gente, que é quanto aos procedimentos técnicos. Você definiu que é uma pesquisa qualitativa ou quanti. Depois, né, você classifica em relação aos objetivos, né, explicativa, descritiva e exploratória. E depois você vai classificar em relação aos métodos, procedimentos técnicos, que aí você vai apresentar também na metodologia. E aí pode ser, aqui tem apenas algumas. Pesquisas bibliográficas, né? Quando você vai elaborar a partir de material já publicado, você pega um livro, então vários livros, você vai apenas fazer uma pesquisa bibliográfica, de repente uma pesquisa bibliográfica sobre qualquer assunto. E aí você vai pesquisar em livros, então você vai estar realizando uma pesquisa bibliográfica, só em livros. Pesquisa documental, elaborada a partir de material que não recebeu tratamento analítico. O documento, por exemplo, se tem um documento lá no cartório, né? A fonte pura lá, se você quer fazer uma pesquisa sobre propriedade de terras, latifúndio, então você vai no cartório. É uma pesquisa documental, você está analisando um documento. Se aplica também nas leis, né? Algumas leis, aí você vai estudar a lei do jeito que ela está lá, sem ter aí um tratamento analítico antes, né? Quando a documental, você já vai, a bibliográfica, alguém já fez essa interpretação. Documental, você quem irá fazer. Pesquisa experimental, pesquisa em que se determina um objeto de estudo. Seleciona-se variáveis que o influenciam, define as formas de controle e de observação dos efeitos que as variáveis produzem no objeto. E essa pesquisa experimental cola lá no método experimental que eu expliquei no início da aula. Pode fazer também um survey, que é a mesma coisa de levantamento. Pesquisa que envolve questionamento direto das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Você quer saber um comportamento, a questão de
de ansiedade, de depressão, de orientação sexual, várias coisas que podem serem desenvolvidas no seu projeto de pesquisa, dependendo do problema de pesquisa que vocês já apresentaram, você pode fazer também um levantamento. Beleza? E aí, em relação, para a gente finalizar já, em relação à abordagem, sua pesquisa pode ser qualitativa, com L. Quando a pesquisa é qualitativa, né, a abordagem qualitativa se relaciona a uma visão de mundo em que há um desejo de compreensão subjetiva. Subjetiva é que não é o contrário de objetivo. Objetivo é algo fechado, algo exato das ciências exatas, da ciência matemática, é objetiva. Mas na qualitativa tem uma compreensão subjetiva, é de interpretação, é de explicação, uma compreensão subjetiva do homem e seu universo, sendo que os dados utilizados descrevem aspectos relacionados ao objeto de pesquisa de forma enriquecedora. Né? Então, visa compreender também significados. Né? A abordagem, geralmente nas ciências sociais, né, as pesquisas que são desenvolvidas, elas estão relacionadas a uma pesquisa qualitativa. E a quantitativa, lembre-se, quali, né, subjetividade, interpretação, compreensão. Já a quanti é algo mais fechado, é algo mais objetivo. Pesquisa quantitativa vem de quantidade. Como diferencial da pesquisa qualitativa, a pesquisa quantitativa se preocupa com a utilização de instrumentos estatísticos, coletando e analisando dados e informações numéricas. Quantitativa, já vocês lembrem, vem de número, de quantidade, de matemática, de algo exato. E aí, já quase finalizando, nós temos aqui uma tabela que diferencia as duas abordagens. Né? A abordagem qualitativa, o pesquisador se preocupa em observar os contextos relativos ao objeto pesquisado, seleciona casos específicos que sejam realizadas as observações, preocupa-se em criar padrões e classificações. Já na quanti, o interesse do investigador está nas medições, definições, escalas, né? Define população e amostra, né? O censo demográfico, que inclusive esse ano foi cancelado, é uma pesquisa quantitativa do ponto de vista da abordagem, né, de quem está realizando, e, né, trabalha muito com número. Ela vai dizer quanto que tem determinada população, o número da população. Preocupa-se em medir, comparar, explicar possíveis variações. E tem também a qualitanti, quando junta essas duas características. E aqui nós temos uma outra questão que vocês irão responder com 1 para qualitativo e 2 para quantitativo. Isso eu iria mandar no Word, gente, não se preocupe. Né? Até aí. Os dados são mensuráveis. Dados mensuráveis faz parte da quali ou da quanti. As pessoas pesquisadas trazem uma experiência rica de significados. Significado está nos números ou está na subjetividade, no qualitativo. Né? Há espaço dialogal entre pesquisador e pesquisado. Quali ou quanti? Quando é que você pode dialogar com quem você está entrevistando. Né? Na coleta de informações, utiliza-se técnicas como média, desvio padrão, percentual, dentre outros. Isso é número, né? Isso é matemática. Finalidade de compreender processos dinâmicos vividos por grupos sociais, entendendo as particularidades do comportamento dos indivíduos. Isso é quanti ou é quali? Né? Então você vai numerar aí. Ok? Então é isso, gente. Fica a tarefa aí para vocês. Né? A gente encerra aqui a aula. Deixa eu só sair e voltar para ficar aqui um tamanho maior. Saindo e voltando aqui com a câmera. Beleza, agora eu fico maior aqui no meio. Ok? Então tem uma simples tarefa para vocês realizarem. Tenham todos uma ótima semana. Em caso de dúvidas, podem falar comigo no WhatsApp que eu responderei com muita alegria e satisfação. Meu propósito é que vocês entendam e façam ciência a partir do método científico, ok? Tenham todos uma ótima semana. Cuide de você, cuide da sua família.
para que saia dessa pandemia todos vivos e felizes, assim como a humanidade precisa ser, ok? Tchau, tchau. Até a nossa próxima oportunidade.